Vamos começar aqui então dando continuidade ao nosso capítulo 2, né, a continuação do cérebro e a espiritualidade. Vamos trafegar um pouquinho menos no nosso campo de apresentação, para a gente poder também conversar um pouquinho mais, tá? Então, capítulo 2, a gente vai continuar falando da parte científica do Richard Davidson, né? Para quem não pôde pegar ali bem o contexto, ele é um neurocientista, é um geneticista, ele é acadêmico, né? O seu estudo é puramente acadêmico e ele é considerado uma das 100 pessoas mais influentes do nosso século passado, né? Então ele está aí modificando está trazendo luz à nossa realidade, né? Então um dos conceitos que ele está trazendo hoje eu vou continuar abordando, né? A gente não conseguiu abordar tudo no primeiro capítulo, né? Porque a gente tem um tempo limite, então a gente vai dar uma continuidade. Então, relembrando, tá? Para a gente relembrar um pouquinho do primeiro capítulo, porque isso aqui é uma parte importante. A gente tinha apresentado o cérebro, né, numa imagenzinha, mostrando aqui à frente, onde eu estou circulando com o mouse, o córtex pré-frontal. E rapidamente relembrando, dentro dos estudos, ele constata, né, os estudos mostram que os bons pensamentos de ordem positiva, eles iluminam a parte esquerda do córtex pré-frontal. Pensamentos de ordem negativa, eles iluminam a parte direita do córtex pré-frontal. Ao iluminar a parte esquerda do córtex pré-frontal, ele vai ter uma ligação, ele vai ter um estímulo aqui no hipocampo. Então ele vai fazer uma mensagem para o hipocampo, não, desculpa, para o hipotálamo. E o hipotálamo, ele produz alguns tipos de hormônios, né? Como serotonina, como dopamina, que são aqueles hormônios que nos fazem bem, aqueles hormônios que dão aquelas sensações positivas, que nos dão ânimo. E são o que a gente pode considerar de boas sensações, né? A gente tem aqui o lado direito do córtex pré-frontal, e quando a gente ativa essa área, ele vai ativar a nossa amígdala esquerda, tá? Aqui a nossa amígdala esquerda. Ela por si só não produz um hormônio, tá? Ela vai ter uma ligação direta com as glândulas suprarrenais. É ela a mensageira, é ela que vai ativar essa produção dos hormônios que a gente considera negativos, né? Como a gente falou no último, a gente tem os hormônios do cortisol, que deprime a nossa imunidade, a gente tem também pelas glândulas suprarrenais a produção de adrenalina, de noradrenalina, que são hormônios que têm as suas funções, né, são úteis à sua maneira, mas que em excesso eles acabam nos prejudicando. Então o que acaba acontecendo, né? A gente produzindo constantemente os hormônios considerados negativos, que deprimem o nosso sistema imunológico, que nos causam as doenças, né, a gente vai ter essa ligação. Então, o sistema ele é bem simples, ele é bem fácil de entender, né? Nós temos a ativação do lado direito do córtex pré-frontal com a amígdala, que vai produzir esses hormônios das sensações ruins, e o córtex pré-frontal esquerdo com o hipotálamo, que vai produzir os hormônios das boas sensações. Né? Básico, isso está lá bem explicadinho no primeiro vídeo, então é só para a gente relembrar. Então, o que aconteceu, né, nesses estudos, né? Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho de biografia, tá? Ele estava fazendo palestras sobre meditação, nos anos 80 ele teve uma forte depressão, ele estava nas condições de uma depressão que estava bem complicada, ele tinha uma série de colegas que faziam meditação. Então, dessa questão, né, dos colegas que faziam meditação incentivavam ele, né, a questão de praticar a meditação, que isso ia ajudar ele com a sua depressão, então ele decidiu, né, vamos fazer, né, eram colegas universitários, era colega da faculdade, ele começou. E quando ele começou a meditar, ele sentiu uma melhora enorme, ele acabou curando essa depressão, ele teve até uma ascensão do que ele considera o seu ser, né, uma melhora de si mesmo. Então ali ele começou a sentir a positividade dessa interiorização. Como ele era ambiente de Harvard, ele fazia psicologia na época, ele teve um alto preconceito, disseram para ele que ele ia queimar o filme dele, mas ele decidiu, enfim, bom, vou tocar ficha, eu quero entender o que acontece no laboratório, eu quero entender o que acontece cientificamente. Então ele foi atrás, começou a fazer os estudos e ele teve alguns resultados espantosos, na verdade, né?
Ele descobriu primeiro que existe algumas maneiras de meditar. Então, as maneiras mais incentivadas pela ciência, mas que também corre dentro da religião budismo, né? Que é a meditação da consciência plena, onde a gente volta para dentro de nós e começamos a perceber o nosso corpo. A gente vai fechar os olhos, vai prestar atenção na respiração, mas depois de prestar atenção na respiração, a gente vai começar a sentir os membros, né? Onde está meu pé, onde está minha mão, o meu corpo. Depois que a gente percebe, tem a consciência do corpo, a gente começa a ter a consciência das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então a gente começa a fazer uma espécie de scan de nós, como se nós fôssemos uma terceira pessoa, né? O nome disso é meditação da consciência plena. Ela tem alguns resultados muito interessantes, porque ela ajuda a gente a controlar sentimentos e emoções negativas, né? Pode parecer que ela não tem um link direto porque tu está prestando atenção em ti e não está treinando nada, mas o simples fato da gente entender e sentir o corpo, a hora que isso interfere, nos ajuda muito no autocontrole, no dominar, né, essa questão das emoções e dos sentimentos. A outra que a ciência também instiga bastante é a meditação da compaixão ou da bondade, né? Quando a gente vai falar de estudos, ainda mais vindo dos Estados Unidos, né? Eles têm a mesma tradução para compaixão e bondade. Então, algumas traduções a gente vai ver bondade, outras compaixão, mas ele está falando da mesma coisa, né? E a meditação da compaixão, tu vai, primeiro de tudo, né? Óbvio, ter aquela postura boa, vai se concentrar, prestar atenção na respiração, e aí vamos começar a visualizar na nossa mente que a gente está sendo bondosos com as pessoas, né? Pessoas do nosso dia a dia, pessoas que a gente gosta, a gente vai avançando, a gente pode pensar que abraça um desconhecido, que fala boas palavras, que ajuda uma pessoa que está passando por necessidades. Então a gente vai fazendo com que o nosso cérebro imagine essas circunstâncias, né? E os efeitos, eles são um pouco espantosos, porque ele começa a ativar a parte esquerda do córtex pré-frontal, ele começa a ter uma ascensão dessa região, o que a gente acabou já vendo os benefícios, né? Como isso pode ter uma alteração genética para positivo, como a gente pode ter uma imunidade melhor tendo essas questões, né? Então, existem outras maneiras de meditar, mas a ciência vai trafegar bem nessas duas, né? As que os efeitos em laboratório são os mais... Não que os outros não tenham efeitos maravilhosos, tem, mas é os dois que a ciência mais considera positivos, né? Então ali eu coloquei como meditar, esses dois modelos os efeitos, os que são mais utilizados, e os efeitos, eles estão bem linkados àquele primeiro capítulo que a gente estudou juntos, tá? Que ele vai dizer ali sobre o aumento da imunidade e uma questão de mudança positiva na genética. A gente pensa, né? Mas aquilo era para bons pensamentos. Mas a meditação, ela tem uma grande ativação nos bons pensamentos e no controle dos maus pensamentos. Então eles estavam pesquisando pessoas que meditam há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e monges, no caso, né? Monges que meditavam há 20, 30 anos, 4 horas por dia. E os resultados, eles eram... né, espantosos, porque eles tinham as amígdalas praticamente atrofiadas, né? Elas estavam ali de enfeite, né? É como se essas pessoas não se sentissem mal, não tivessem mais liberação de cortisol e adrenalina, porque para eles não tinha, né, aquela utilidade. O corpo funcionava completamente nas questões positivas que a gente já vinha falando. Então, os efeitos, eles são, né, extremamente positivos, né? Questão da melhora da imunidade, questão do... até nós podermos chegar numa questão genética, e as reações nos cérebros, elas são bem simples, como a gente já tinha apresentado, né? Bastante ativação do lado esquerdo, pouca ativação do lado direito, as amígdalas quase atrofiadas, o hipotálamo praticamente funcionando a todo vapor, a nossa imunidade lá em cima. Mas isso nós estamos falando de pessoas que meditam 10, 15, 20... claro que um ano de meditação, né? Eles fazem teste até com pessoas que começaram a meditar agora e já começam a ver os efeitos no cérebro na primeira meditação. Se na primeira tem já uma grande diferenciação no cérebro, 1 ano, 5 anos, 10 anos, quanto mais a gente vai, né, desestimulando o cérebro com os pensamentos negativos e estimulando com os cérebros positivos. E nessas apresentações, tá? Ele estava
fazendo as apresentações, expondo os resultados da medicina, dos estudos de laboratório, e um dia, numa palestra, ele já estava até consideravelmente conhecido, mas ele ainda estava galgando o seu terreno, interessado nas palestras com meditação. Ele não tinha acesso ainda aos grandes monges, né, que depois ele veio estudar, como esse, que está na foto junto com ele. Grandes monges que a gente diz monges antigos, né, que meditam há muitos anos. E numa das palestras o Dalai Lama foi, e super se interessou, e chegou para ele no final da palestra e conversou com ele. Aí os dois acabaram se tornando muito amigos e são próximos até hoje, mas o que o Dalai Lama falou para ele? Que ele tinha interesse em ajudar a ciência na questão de pesquisar com a meditação, mas que ele, Dalai Lama, gosta muito das questões científicas, dos estudos científicos, e que tinha andado procurando estudos científicos sobre bondade, sobre ser gentil, sobre as funções do corpo e cérebro funcionando em relação a tu amar o próximo, né? E ele disse pro Richard Davidson que ele não tinha achado nada a respeito. E o Richard Davidson disse, não é possível, alguma coisa deve ter, vou procurar para ti. E ele foi à universidade, procurou, não achou nada, perguntou para professores, pessoas do meio, e não conseguia achar estudos que tinham pesquisas científicas em relação à bondade. Então ele deu uma última cartada, né, que existe um bunker nos Estados Unidos, onde eles reúnem todo o conhecimento do mundo, né, uma coisa meio biblioteca de Alexandria 2020, claro que isso faz desde o começo do milênio, dos anos 2000, que é onde eles vão guardando tudo em formas de HD, de cartão de memória, todos os conhecimentos que nós temos diversos mundo afora. Por quê? Caso aconteça um hecatombe, um cataclismo, uma terceira guerra mundial, o nosso conhecimento não será perdido, porque a ideia é que a gente possa, caso aconteça uma grande tragédia, a gente não precise começar do zero, né? Os nossos estudos estão gravados. Então ele conheceu o pessoal que toca o bunker, que vai alimentando ele, e perguntou, olha, tem tudo aí que eu posso conseguir de melhor, né? Me consegue aí um estudo sobre bondade, né? Que o meu amigo lá tá pedindo e eu não tô conseguindo dar esse retorno. Foi, pesquisou e não achou. Aí ele pensou, bom, se não tem, eu preciso fazer. Como a gente vai fazer um estudo sobre bondade, né? Se a bondade ela é considerada no nível psicológico hoje, assim, na época de 2010, era considerado como uma questão de recompensa, né? Seja bom e tu vai pro céu. Se tu for mal, tu vai pro inferno. Então as pessoas eram bondosas por medo. Era uma crença da psicologia da época, né? Então ele precisava fazer um estudo, e como é que ele ia fazer se tecnicamente as pessoas já estão poluídas pela sociedade? Então ele decidiu fazer com crianças. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Pra gente poder enxutar o tempo. Então ele decidiu fazer com crianças, porque as crianças ainda não estão no meio social ainda, poluídas pelo meio social, e ele dividiu o estudo em 3 partes, né? Como está ali, ternura, gentileza e bondade. Lembrando que bondade e compaixão na tradução é godness, vai aparecer igual para bondade como para compaixão. Então depende do estudo, mas de forma geral o pessoal chama de bondade, tá? Então ele dividiu lá ternura, gentileza e bondade. O que ele fez com as crianças? Ele botava a criança sentada com os eletrodos, ressonância magnética funcional e eletroencefalograma, e via as atividades cerebrais. E falava para a criança, lembra da pessoa que tu mais ama. Dele, mamãe, papai, o irmão, a vovó. E eles pensavam, agora eu vou te dizer uma coisa, mamãe está muito doente. E aí ele sentia aquela ternura, assim, dele, não, mas como assim a mamãe está doente? Ele, como é que tu pode ajudar a mamãe? Dele, não, eu quero ver a mamãe, eu quero falar com a mamãe, quero dar um abraço, quero dar um beijo. E ele via que as crianças com a ternura, né, que era de um ente querido que ele mais amava, ativava a área do lado esquerdo do córtex pré-frontal. Eles começaram a ficar intrigados, né? Falar de uma pessoa que ama ativa o lado esquerdo do cérebro, assim como ativa nas meditações, bom, tudo bem, né? Vamos seguir em frente, o estudo é grande, tá? Então, pelos corredores, a criança estava indo fazer lá as pesquisas, né? Participar das pesquisas, dos estudos científicos, e passava pelo corredor um cego. E aí eles começavam a anotar, né? As crianças que paravam e ajudavam o cego, e as crianças que não ajudavam.
vinha uma senhora, derrubava os livros e as crianças iam, juntavam os livros e outros não juntavam. Daí ele pensou, bom, então agora vamos, né, diante disso, separar eles por ordem. Aí eles perguntavam, tu viu aquele senhor cego que estava no corredor? E aí ele perguntava, você ajudou? Daí ele dizia, não, eu ajudei ele, levei até tal lugar. Pois é, aquele titio, ele está muito doente, ele está morrendo. Aí a criança, não acredito, coitadinho, eu queria ver ele de novo. E aí os que não ajudavam, ele também perguntava, você viu aquele senhor cego, aquela senhora que deixou os livros cair? Você ajudou? Não ajudei, vi ali, mas tava vindo pra cá, pra mim tranquilo. Então ele tava lá e perguntava pras crianças, né, as que ajudaram e as que não ajudaram. E aquele titio está doente, aquela senhora está muito doente, está pra morrer. E aí os que ajudaram, os que eram gentis, ele denominou isso, né, os que ajudavam os estranhos, eram os gentis. Eles ativavam, quando falavam da doença daquele senhor, uma parte maior do cérebro na parte esquerda. E os que não ajudavam, não ativavam muito a parte quando sabiam que ele estava doente, como eles tinham uma ativação um pouco maior do lado direito do cérebro, do córtex pré-frontal. E aí isso intrigou ao máximo, né? Bom, por que uma criança que tem a gentileza, que ele denominou, ternura é a bondade com os entes queridos, gentileza é a bondade com os estranhos. Então ele pensou, né, por que o gentil teria mais ativação do lado esquerdo do que o terno, né? Mas ok, aí eles, durante toda a pesquisa, eles colocaram um senhor, né, um tio, que eles chamavam de tio, e o tio prendia as crianças, ele era o tio chato aquele, né? Ele incomodava, criticava as crianças, ele não permitia as crianças fazer as coisas, e foi unânime, todas as crianças não gostavam dele, no sentido, chamavam ele até de tio chato, né? O tio chato. E no final da pesquisa, lá, se encaminhando para o final, fazendo os exames, eletroencefalograma, ressonância magnética funcional, perguntavam para as crianças, olha, e o titio na sala, né? O titio, né, o Beltrano de tal, ele está muito doente, ele está prestes a morrer, e as crianças, algumas levantavam, abraçavam ele, beijavam, perguntavam se ele precisava de ajuda, outros choraram, viu, não, titio, e os outros, de uma outra categoria, não deram bola, no caso, né, teve até os que riram, né, não, pois é o tio chato, né, tá se ferrando, né, então eles viram que dentro do que eles consideravam os inimigos, as pessoas chatas, as pessoas que nos causam aversão a nós e a elas, né? Eu tenho aversão a ela a mim, né? Seria um inimigo, assim, no termo geral da palavra. Tem os que têm bondade. Os que têm bondade não se importam na relação difícil com a pessoa, mas amam ela da mesma maneira. Vão lá, abraçam e perguntam se precisa de ajuda, independente da circunstância. E os que não têm a bondade, que todos que não tinham a gentileza também não tinham bondade, né? Então era meio que um padrão evolutivo do sentimento de amor pelas pessoas. Então, quando eles foram medir as crianças que tinham bondade, eles viram que a ativação do córtex pré-frontal esquerdo, ela não se apagava. Ela se mantinha constante, parecido com os monges que meditavam entre 20 e 30 anos, 4 horas por dia. Então eles pensavam, como uma criança de 3, 4, 5 anos de idade pode ter uma ativação no cérebro parecido com um monge que medita 20, 30 anos, 4 horas por dia. Então eles dividiram para o entendimento que ternura, as crianças que todo mundo ama alguém muito próximo. E isso gerava alguma ativação do lado esquerdo do cérebro. Gentil era aqueles que, mesmo com estranhos, eram bondosos, eram carinhosos. Esses tinham uma ativação maior do lado esquerdo do cérebro, e os que não eram gentis não tinham a mesma ativação. E a bondade era o mais surpreendente, que amavam, eram bondosos e carinhosos até com os inimigos. Né? Então, essa ativação ela era mais constante, ela não se apagava, além de quando tinha uma atividade exponencial, ela era maior, e eles tinham o que eles chamavam de as amígdalas atrofiadas, né? Eles não tinham os sentimentos negativos, eles eram crianças mais confiantes, elas eram melhores na escola, elas eram mais educadas, mais disciplinadas, então começaram a trazer o ambiente social para dentro desse estudo, né? Para ver como eles eram fora. Né? E aí depois foram para os exames clínicos médicos, né? E viram que as crianças adoeciam menos, elas eram geralmente as mais inteligentes da turma, as mais dispostas, elas eram, de certa forma, mais ativas, né? Então eles acabaram vendo que as pessoas que crianças, né? Que é o mais puro, mas que
né, pessoas em geral, né, que ativam a bondade, elas têm o nível de ativação do córtex pré-frontal esquerdo extremamente maior. Então, o que ficou do estudo para nós, tá? De forma bem básica e bem sintetizada, tá? E vai, enfim, né, vai bastante. E eu quero também trazer um ponto bem interessante, assim, que dentro dos artigos, que eu vou colocar no link ali também para quem quiser baixar, só que eles são em inglês, mas caso queira eu tenho ele em arquivo mesmo, traduzido. Nos estudos sobre meditação, existia um estudo também que era sobre recompensas. Isso eu achei muito interessante. Eles faziam um sistema de recompensas com as pessoas pesquisadas, né? Então a pessoa fazia uma atividade e recebia uma recompensa, bem parecido com o animal, assim, para ver o que o cérebro faria naquelas circunstâncias. E aí eles estavam já pesquisando pessoas felizes, consideradas felizes, córtex pré-frontal esquerdo bem ativo, e pessoas tristes, córtex pré-frontal esquerdo bem ativo, direito bem ativo, desculpa. Então ele estava já seguindo esse campo, analisando e tentando ver o que a recompensa teria a ver com pessoas felizes e pessoas tristes. E dentro dos estudos, dentro das recompensas, eles trabalharam com dinheiro, monetização, dinheiro mesmo, né? Papel. Então, vai fazer tal atividade e vai ganhar um dinheiro. E o mais surpreendente do estudo é que ele dizia assim na conclusão final: as pessoas de grande ativação do córtex pré-frontal direito, ou seja, as consideradas tristes, bastante ativação nas amígdalas, quando faziam atividade e recebiam dinheiro de recompensa, se sentiam felizes e prazerosos. As pessoas consideradas com bastante atividade no córtex pré-frontal esquerdo, pessoas consideradas felizes, quando faziam sua atividade já estavam felizes e quando recebiam dinheiro não davam bola. Não se sentiam recompensados, achavam que o dinheiro não era um tipo de recompensa que merecesse atenção. Então, o contexto assim, final, superficial, falando que quanto mais triste a gente é, mais a gente considera o dinheiro algo prazeroso e grandioso na nossa vida. Quanto mais feliz e equilibrado, menos a gente valoriza isso. Né? Isso está dentro de um dos estudos, eu vou mandar para o pessoal e depois, se alguém quiser, eu até sinalizo aonde ele comenta isso. Né? Eu fiquei bem surpreendido, eu achei bem interessante, né? Então, só para a gente encerrar, pedidos da Dalai Lama, né, e Richard Davidson. Ternura, quando a gente sente bondade e amor pelas pessoas próximas. Gentileza, quando a gente sente amor e bondade pelos desconhecidos. E a bondade ou compaixão, quando a gente ama até quem não gosta da gente ou a gente supostamente não consegue ter uma boa relação. Então, quanto mais elevado o nível de amor, mais o cérebro funciona desta maneira, né, de ter até um aumento da imunidade e poder até ter uma questão evolutiva do próprio gene, né? Imagina o próprio DNA mudando para melhor. Então, lá no capítulo 1 a gente fala, né, sobre os bons pensamentos. O que são de fato os bons pensamentos? Eles são a origem do nosso amor, da nossa bondade, da nossa gentileza, da nossa ternura, das nossas virtudes em relação ao próximo. Né? Então, o próximo, ele é a próxima pessoa, ele é o nosso irmão. Então, o próximo ele é bem amplo, vai desde o nosso familiar ao desconhecido até as pessoas que não gostam da gente e até fazem questão de nos prejudicar. Né? Então, quando a gente fala de bons pensamentos, a gente fala de como os nossos pensamentos virtuosos se dirigem ao próximo. Ou a falta dele, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas vicissitudes agridem o nosso próximo, sendo a origem dos maus pensamentos. Se eu sou fofoqueiro, se eu reclamo, se eu sou grosso com as pessoas, se eu sou estúpido, se eu acho que eu tenho que reter as coisas para mim. Enfim, né? Aquela coisa bem vícios e virtudes, né? Então, em relação ao nosso próximo. Então, vou trazer aqui para nós um pensamento, né, que eu particularmente demorei muito tempo para entender. Talvez eu não tenha entendido, talvez eu tenha entendido uma parte superficial ainda, mas já considero ele como o nosso caminho, né, o nosso rumo. Então esse cara aí, ele vai dizer para nós assim, né? Eu vou trabalhar primeiro na primeira parte ali. Amar a Deus sobre todas as coisas. É um pouco maior, né? De todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
Quando ele fala disso, a ciência ainda está engatinhando nesse ponto, tá? Poderíamos fazer uma nova apresentação sobre os resultados científicos em relação à nossa conexão com o todo, com o ser primordial, com o divino, com Deus, com Alá, com Brahma, com Poimandres, o nome que quiser dar, né? Ein Sof, o que quiser, tá? É o nosso ser primordial, o grande fluxo, né, do amor universal, né? Então, quando fala sobre amar a Deus, a religião está, acho que, engatinhando mais do que na segunda parte que nós vamos falar. Mas quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, não é ficar de joelho no milho, se prostrando e rezando para ele em penitência. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu entendimento, isso tá bem claro, tá? Que quando tu te volta à senda, o que é a senda? A senda significa caminho. Quando tu te volta ao caminho que vai te conectar com o ser primordial, com o todo, esse é o ato de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando tua vida inteira se vira ao teu própria interiorização, onde tu vai buscar a tua semente divina, o teu Deus interior, o ato de tu te elevar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. A oração é um ponto, né? A humildade, tudo bem, buscar a obediência, a prostração e a resignação, mas vai muito além disso. Vai no desenvolvimento das tuas virtudes, viver na evolução do teu eu divino, do teu grande mestre, né? Que habita dentro de nós. Então, a primeira parte a gente vai falar dessa forma superficial, assim, bem rápida, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? O que o estudo científico da atualidade está nos mostrando? Que amar o teu próximo, seja o próximo familiar, o próximo estranho, o próximo que tem aversão a nós, faz o que com a gente? Faz a nossa imunidade melhorar. Nós termos pensamentos melhores, sermos mais inteligentes, mais proativos, com mais senso do contexto do que está acontecendo. Até o nosso gene pode melhorar. Imagina, a tua pele pode ser melhor, o teu cabelo pode ser melhor. Tu pode ser uma pessoa completamente melhor, amando o teu próximo como a ti mesmo, sendo bondoso, sendo gentil e terno com os próximos de dentro de casa, com os próximos que não conhecemos e com os próximos que têm aversão a nós. Quando ele canta essa pedra para nós, amar o teu Deus de todas as tuas forças, sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo, eis todos os profetas, todas as leis e os profetas, ele cantou a maior pedra que eu acho que eu consegui catar até hoje com a ciência, sabe? Ele está dando a grande fonte da conexão consigo mesmo e a conexão com o próximo, né? E a ciência já está desvendando isso, né? Então, vou pedir licença agora, deixa eu só encerrar aqui, mostrar esse último slide. Eu vou pedir uma licença aí para o nosso irmão Denis, que ele me mostrou algo que eu devo extremo respeito e extrema gratidão a ele, porque eu não sabia o que era a Cabala. E desde que ele me mostrou isso, ela entrou na minha vida e eu tenho buscado os conhecimentos que eu consigo mais profundos. E ela me mostrou uma explicação muito lógica, muito boa do porquê a gente não consegue ainda amar o próximo de uma maneira como, né, a gente vai conseguir ainda. Então eu vou parar aqui. Então fica os meus agradecimentos aí ao meu irmão, né, que o nosso sensei, né, ele trouxe muitas coisas boas na minha vida, né, um cara que eu tenho extrema gratidão. E dentro disso, né, o nosso irmão Denis aí que me apresentou algo bem importante para minha vida. Por quê? Porque ficava uma lacuna do vamos só lutar pelas virtudes e nós vamos acabar amando o próximo a tal ponto de chegar nos grandes sábios e nos grandes mestres. Eu preciso dar um passo mais humano, mais do meu nível, né? Como é que eu faço para entender isso, né? E pesquisando na Cabala, ela me trouxe esse conhecimento muito interessante que eu vou ter que apresentar agora num quadrinho, tá? Que eu preciso rabiscar ele um pouquinho para que a gente possa entender, tá? Quadrinho branco, uma coisa simples, e ele vai explicar o andamento dos nossos desejos, tá?
todos nós aqui, pelo menos do grupo, a gente tem o hábito de estudar a filosofia, tanto espiritual quanto material, das civilizações e do nosso contexto histórico. Então a gente acaba vendo que dentro de muitas culturas elevadas, né, a elevação de algumas culturas, a gente sabe que o desejo é algo que nos tranca muito na nossa evolução. É o desejo que vai nos prender à matéria, é o desejo que impede da gente amar o próximo, porque eu desejo para quem? Para mim. Né? Eu quero as coisas para mim. O egoísmo é o grande mal da sociedade. Todas as vezes que guerreamos, seja como país, seja como pessoa, seja como família, foi pelo nosso egoísmo. Toda vez que nós desejamos as coisas em primeiro lugar para nós é porque nós somos egoístas. Né? Então o egoísmo é o grande mestre do desejo. Né? Então se alguma coisa nos retém para trás, ainda nos segurando, fazer o carro andar com o freio de mão puxado, é o desejo, né? Isso nós vamos ver aí o budismo trabalhando muito em cima disso, nós vamos ver o hinduísmo, nós vamos ver o hermetismo, muitas partes da alquimia, a cabala também me apresentou isso, mas sempre de maneira profunda, né? A gente tem que ir buscar o além do início, né? Então o que ela se apresentou na questão, tá? Deus ser primordial, tá? Eles chamam de Ein Sof na cabala, pelo menos até onde eu pesquisei é o que eu entendo. Não sou leigo na cabala, mas eu vou usar um exemplo, uma didática que eu gosto muito para a gente poder entender. Deus, o ser primordial, o criador, né? Ele é, supondo esse ser, tá? Isso aqui seria o nosso ser. Quando ele nos cria, ele se cria, né? É uma espécie de uma manifestação de si mesmo. Só que ele nos cria em polo contrário, certo? A gente é um polo contrário para iniciar. Não dá para iniciar do topo, né? A gente já viu que a obra de Deus a gente tem que iniciar de baixo e ir subindo. O que ele é? A plena vontade de servir. No polo contrário, nós vamos ter a plena vontade de ser servido. Então, quando esse ser que nos serve em plenitude nos completa. Então, lá no ser primordial, no Atman do hinduísmo, do Adam, da cabala, dos seres primordiais do hermetismo, a gente sempre tem o princípio da criação, o primeiro ser, o Adam, e depois dele uma quebra, um estilhaçamento, né, para que a gente possa se manifestar do zero. Só que quando a gente está aqui em cima, é um Éden para nós. Nós temos a conexão direta com Deus. Só que a partir do momento que isso se quebra, que nós precisamos começar a nossa própria caminhada, porque aqui nós estamos sendo alimentados pelo Ser Supremo, mas nós precisamos aprender a nos autoalimentar, como ele faz com ele. Então o que ele faz? Estilhaça em vários pedacinhos e nós vamos começar a nossa própria caminhada. Então o que acontece? Eu sou só a plena vontade de receber. Eu sou o puro desejo, a ignorância máxima dos meus desejos. Eles vão dizer, de forma simbólica, acredito eu, que exista 613 desejos, tá? Que é puro egoísmo, é a medonha, né? O ser medonho, assim, vamos pensar assim, né? Só quer tudo para si, não consegue dar nada porque não tem esse desejo, né? Ele só tem os desejos de reter. Quando a gente começa a nossa caminhada lá no princípio, na ignorância, nós vamos buscar um primeiro nível de desejo. Esse nível 1, eles são os desejos do corpo. Comida em esbanjamento, o sexo em si, as drogas, todas as questões materiais a gente busca ansiosamente. Então ele vai dizer que todos os seres que ainda estão buscando completar o seu ser, buscando prazeres terrenos, estão em fase de aprendizado. Só que a partir desse momento, quando tu usa os prazeres terrenos e prazeres terrenos, tu descobre que eles não te preenchem como te preencheu no Éden. Tu te sente vazio, tá te faltando algo. Então tu parte para uma nova busca. O que seria essa nova busca? Aí o ser humano começa a ter desejos de prosperidade, de autorrealização. Eu preciso reter, eu quero ter um dinheiro, eu quero ter uma família bem estruturada, eu quero ter bens materiais, eu quero ser reconhecido, eu quero ter uma boa profissão. Eu começo a buscar o meu ser, a minha imagem, mas algo substancial para dentro de mim. Porque eu sei que só sentir prazer, além de não me preencher, me prende.
Então eu estou buscando algo maior. Mas quando eu entendi que os prazeres mundanos estão, pelo contrário, não estão me preenchendo, mas estão me prendendo, eu vou buscar algo maior, a prosperidade. Mas não quer dizer que eu me livrei do porque às vezes a gente fica acorrentado aqui, porque os vícios, eles nos prendem. Às vezes a gente já está buscando o 2 como uma forma de desespero, mas ainda não conseguimos vencer o 1. Então eu tô lá cheio de vícios mundanos, né, enfraquecido pelos meus vícios, mas eu já tenho algo que eu sei que isso não me preenche, eu quero algo maior, a prosperidade. Quando a gente consegue atingir a prosperidade, o dinheiro que a gente almeja, a casa que a gente quer, os bens materiais, o louvor das pessoas, a gente vai descobrir que a gente não está preenchido. Porque isso, a prosperidade, os bens materiais, não nem de perto vão conseguir preencher o que nós tínhamos no Éden. O nosso ser interior preenchido pelo Ser Supremo. Então, quando a gente percebe que os bens materiais, que a elevação, o reconhecimento, né, não vão nos preencher, a gente vai buscar o terceiro estágio e considerado o último mundano. O que seria esse terceiro estágio? O conhecimento. Agora eu vou falar uma opinião, uma ideia pessoal minha, tá? O conhecimento, ele é bem valorizado. Por que eu digo pessoal minha? Porque a Cabala não diz isso, tá? Isso é uma concatenação de ideias que eu fiz e acabei prestando atenção. Porque muitas vezes as pessoas conseguem chegar até o terceiro, buscar o conhecimento, mas mesmo assim não se iluminam. Então, quando tu recebe o conhecimento, que é a fonte da libertação da ignorância, Deus valoriza isso aqui. Deus dá um valor a mais, permitindo que só quem tem o conhecimento pode optar em conectar com Deus ou permanecer sobre a matéria. Porque quem não se chafurdou no prazer ainda, ou está se chafurdando no caso, e está desesperadamente correndo atrás da máquina por prosperidade, bens materiais, ele ainda não tem a consciência das coisas. Então, como uma criança vai virar um adulto inevitavelmente, uma pessoa atolada no prazer vai inevitavelmente passar pela prosperidade e inevitavelmente vai chegar ao conhecimento. Quando ele chega no conhecimento, é a maturação do ser. Aqui ele consegue travar a sua evolução. A pessoa que tem o intelecto, o conhecimento, consegue dizer: eu não quero mais evoluir. Eu quero criar as minhas ideias, quero ser o senhor de mim mesmo, quero ser o próprio Deus. Seja o que tu quiser. Então Deus valoriza o conhecimento a ponto de tu poder travar a evolução automática. Porque nesses dois níveis a gente não consegue travar, como uma criança não impede de se tornar um adolescente, um adolescente não impede de se tornar um adulto. Então, claro que a gente sabe que também isso aqui é uma questão de aprendizado e tempo, mas que o conhecimento é algo muito valorizado. Mas o que vai fazer a gente transpor a barreira e conseguir com que chegamos aqui e nos reunir ao ser primordial, ao Ein Sof, a Deus, a Poimandres, a Brahma, né? A nossa grande conexão universal é a sabedoria. Quando a gente consegue pegar o conhecimento e aplicar ele. A sabedoria é o conhecimento aplicado, ela é vivenciada no dia a dia. É o amar ao próximo de maneira intelectual, de maneira sábia, é uma transmutação, né? Como na palestra anterior do Rodrigo Sensei, ele fala sobre transmutar o ser. Como nós vamos transmutar o ser se eu tenho intelecto, mas ainda eu não consegui, né? O que me falta? Eu sou inteligente, mas por que eu não consigo estar tão equilibrado? Porque a minha relação com o meu intelecto, ela tem a ver com o meu próximo. Como as minhas virtudes vão se desenvolver. Como a gente vai conseguir transmutar o meu intelecto para a sabedoria. É só a sabedoria que é o começo, de fato, né, da maturidade, que nós vamos voltando a se preencher com as virtudes de Deus. O amor, a paciência, a gentileza, a ternura, a verdade, a honestidade, a hombridade, a amizade. Então, todas as virtudes que a gente desenvolve de maneira positiva, intelectualmente trabalhada, se transformam em sabedoria. Então, quando a gente começa a se transformar no sábio, como disse o Sensei na exposição anterior, é a grande transmutação. A elevação do ser é quando a gente começa a se reconectar com o nosso eu maior.
Então, quando a gente chega, a gente só pode amar a Deus sobre todas as coisas quando temos o conhecimento e decidimos aplicar em nome das virtudes, em nome da transmutação do meu ser, em nome da minha elevação. Vai ter total ligação com o meu próximo. Não há como amar a Deus sem amar o próximo. E se tu ama o próximo de maneira intelectual, se tu pensa a respeito, se tu tá te desenvolvendo nas tuas relações, o teu próximo, automaticamente tu já está se conectando com ele, o que vai nos preencher. Quando formos completamente puros em nossas atividades, completamente intelectuais e completamente virtuosos, nós teremos a nossa própria reconexão, nós teremos o vencimento dos 613 desejos, nós vamos abater 612 desses desejos e vamos ficar com um único desejo, que é de servir o próximo, de amar o próximo. Eu tenho um único desejo de me conectar com a força criadora primordial e ela se expressa na minha relação com o meu próximo. Então, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês, a paciência que vocês têm de ouvir a gente aí por esses minutos. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido trazer um conhecimento legal. E um abraço a todos e muito obrigado. Tô escutando. Aí eu citei o Denis aí, eu vou botar lá o... Vou botar tudo Sensei, tá? No cardzinho em cima ali, na hora vai aparecer o cardzinho ali pra galera saber do que eu tô falando. Fazer uma observação, algumas na realidade, tu sintetizou muito bem as informações ali, realmente foste muito bem nesse assunto. Tu falaste ali sobre o número simbólico 613, na realidade ele não é um número simbólico, tá? Os 613 são 613 mandamentos na religião judaica. E é por isso que algumas pessoas não entendem que esses mandamentos são alguns de privação, do tipo, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não faça isso. Não coma carne de porco, não coma camarão, não faça aquilo, não faça aquilo. Que são desejos. Isso, são desejos. Eles ficam entre 3 arcos, né? Que são a idolatria religiosa, né? Fazer imagem, etc. Esse tipo de coisa. Nada contra, né? Mas é a religião deles. A sexual, né, a sexualidade e a comida, né, que são as 3 coisas que nos alimentam. Então, tem muita privação referente a isso aí, né? Não que a lei judaica seja perfeita, muito pelo contrário, tem muita coisa ali que eu acho que não faz muito sentido. Até o próprio Jesus falou isso, que a lei foi adulterada, então, enfim. Mas ele também fala que a lei não pode ser mudada nenhum ponto, nenhuma vírgula da lei, mas aí eu acho que ele se refere talvez à lei original, enfim. Daí é a lei dele lá, né? E não a nossa. Essa tal lei, né, ela, teoricamente, isso só lendo basicamente o que está escrito mesmo, né? Eu não confio tanto que é um relato histórico, mas no livro de Levíticos, que fica essas 613 mandamentos, em Levíticos 19, 18, e teoricamente isso foi escrito em quê? Em 3.600 ou 3.400 anos antes de Cristo, quer dizer, 3.000 antes, né? Não antes de Cristo. Levítico 19, 18 fala assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, essa tal lei foi escrita antes de Jesus, né? Não foi ele que trouxe, abre aspas, aí, já estava escrito, ele só pregou aquilo que já tinham entendido. Né? Porque Buda cantou essa pedra antes dele, né? Nossa, Buda cantou muito antes, cara. Nossa. É isso aí. Muito bom, Denis. Essa questão da Cabala tô aí engatinhando aí, né? Mas cara, assim, eu super gostei mesmo, assim. Eles têm uma visão bem ortodoxa, não a Cabala em si, mas a visão judaica, né? Aquela coisa bem preto no branco. Né? Então, para conhecimentos que talvez estejam escapando aos nossos olhos, eu gosto de pensar que Deus é simples, né? É tão simples que a gente não consegue ver, porque a gente complica as coisas, né? O Ein Sof que tu falou ali, né? É o primordial, né? Ele é dividido em 3 camadas, na realidade, que seria a luz infinita ou a luz limitada, luz e o nada. As 3 camadas são basicamente vibrações, só. É a única coisa que eles conseguem entender. É pura vibração. É pura vibração, entendeu? É algo incorruptível, algo que a gente não consegue nem comensurar.
Então, não vejo como algo completamente complexo e, sabe, fora do... Não, cara, uma contrário. vibração. Deu, tá ligado? É muito simples a parada, né? Bah. Mas é isso então, pessoal. Bom, Anderson Sensei, né, que eu parabenizar aí, muito obrigado aí por esse compartilhamento aí, muito valia essa experiência com a qual ele teve até um bom nome aí, né, referente ao comportamento das pessoas, né, isso acho que é um grande presente para aqueles que possam estar ouvindo. Para nós, um ato generoso também seria compartilhar isso. As pessoas que estão vendo também esse material também poderia utilizar isso como uma prática, um treinamento inicial de compartilhar esse conhecimento, né, que é importante a todos, porque vai fazer bem, vai ativar a parte esquerda do corte center, né, enfim. E referente estava falando sobre o início dos desejos, né, esse formato mais denso, mais material, né, que aí eu quero só receber, e aí com o tempo verifica que realmente isso não preenche, porque quanto mais o tempo passa, mais quantidades, mais qualidades você quer receber, mas não consegue preencher. Isso faz com que você busque, digamos, aquela segunda etapa mencionada, né, em se olhar, verificar algo mais, almejar algo mais, e aí ir se transformando até chegar à busca do conhecimento, à busca da sabedoria. A filosofia fala sobre isso, né? Que o ideal do ser humano, ele foi feito para buscar a sabedoria, né? E aí, depois desta transmutação, entendo de minha parte que existe um outro passo ainda, né? Que é a transmissão disso. Boa. E aí, quando faz essa transmissão, nossa, aí você está ligado, né? Está conectado, está criando oportunidades como o Criador te criou. Agora você replica essa sua criação através da crença, através da sua visão, através da sua experiência de vida para ajudar os demais. E aí eu pergunto, né? A pessoa fala assim, puxa, tudo bem, pô, legal, gostei, agora tá transmitindo, então a minha função agora é compartilhar isso. Eu também vou ganhar uma moedinha de bônus se eu compartilhar isso. Vai. O que eu ganho com isso? Bom, aí você liga que quando eu quero alguma recompensa, eu estou lá atrás, lá, nível 1, nível 2, né? De novo. Então, assim, a mente, ela é complicada, ela acaba nos proporcionando um labirinto, várias ciladas, e se você é um pouquinho mais esperto, você acaba ultrapassando esses obstáculos uma vez e, como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. A pessoa não cai de novo, né? Então, assim, legal, gostei dessa análise aí do desenho, né? E referente a esse processo de estar compartilhando, né? De estar ajudando os demais, como é visto no mito de Platão, né? No mito da caverna de Platão, é exatamente isso. Chega até o conhecimento, ou seja, a pessoa sai, está acorrentada nesses seus desejos, encontra a luz lá fora, a visão fica mais clara, e ele aí tem duas escolhas, dois caminhos, o caminho do olho e o caminho do coração, né? O caminho do olho, ele continua procurando o seu conhecimento e vai mundo afora encontrando o seu conhecimento. O caminho do coração é aquele que os menininhos, na sua explicação ali da experiência, fazem, né? Eles voltam lá na caverna para tentar desacorrentar aqueles outros, para poder também ter uma visão mais clara sobre as coisas, e isso causa felicidade. Então, você conhece esse livro? Deixa eu uma pergunta. Você conhece esse livro aqui, ó? Não. Então fala. Quem me passou aqui foi a Sensei, aí eu vou passar para ela aqui falar sobre ele. Não, eu não cheguei a ler ele inteiro, mas ele é mais uma fonte de pesquisa para mim, mas ele é um livro que fala desse entendimento mais esotérico mesmo, como tu estava colocando, né? De entender não só a questão física da anatomia, mas
todas as suas partes, sua parte emocional, sua parte energética, fala da relação com chakras também. Então, é bem interessante, assim, acho que se tiver... Disponibiliza o link. Hã? Disponibiliza o link. Eu vou disponibilizar o link. Eu não, o Rodrigo Sensei vai disponibilizar o link. Boa. Tá. Mas vale a pena, assim, um livro bem interessante. Estava vendo aqui, só um pouquinho. Pega aí. Essa parte, né? Ó. Como tu estava falando, né? A Bem parte didático. tem desenhos também, né? Então, legal, assim, bem interessante mesmo. Dei uma lida agora, falando um pouquinho dos chakras. Pô, tudo a ver, né? De duas palavras ali já estão falando a mesma coisa, né? Eu olhei, estava aqui em cima. Nossa, olha que curioso, tá aqui em cima, bem na tua palestra. Aí comecei a folhear e, nossa, tem tudo a ver. Falou da parte da meditação, olha que legal. Que legal, né? Os primeiros meses, né, de desenvolvimento, mas faz toda essa relação com a parte mais esotérica mesmo, né, aprofundando um pouco, vendo com outros olhos essa parte da anatomia, né. Bem legal. Enfim. Enfim. É um parque de diversões para quem gosta. Mais uma vez aí, parabéns. Muito obrigado aí pelo compartilhamento do seu conhecimento aí, Anderson Sensei. Pô, eu Obrigado. me lembro uma vez, eu vou botar só um adendo rapidinho, assim. Um dia eu tava conversando com esse sensei, assim, e tava, tentando me explicar do porquê que é bom tu ser bom para as pessoas, né? E quando a gente não trafega nada nesse campo, assim, é tudo muito subliminar, assim, porque com o que eu ganho com isso? Né? Por que eu vou me prestar lá, se eu me doar para alguém, o que eu vou receber com isso? Então ele estava me explicando, obviamente que tu não pode fazer isso com a intenção de receber, mas toda vez que tu pega uma energia tua, o tempo, energia física, paciência ou até bens materiais, tu pega de ti e tu passa para uma outra pessoa, é como se tu pegasse uma carga de bateria de dentro de ti e doasse para uma pessoa. Só que a gente nasceu para estar com as cargas completas. O que acontece quando tu tira uma carga de potência 10 e dá para uma pessoa? Desce lá de cima uma de 20 e se acopla em ti. E aí daqui a pouco tu vai, pega e dá uma de 20 para uma pessoa. Quando tu libera esse espaço, o que acontece? Desce uma de 30 lá de cima. Então a gente vai criando um fluxo, né? A gente é como um fluxo de energia que vem de cima e a gente só passa. Quanto mais a gente dá, mais altas são as cargas que vêm de cima, né? Aquilo é, sabe? É que nem o exemplo da cabala, assim, era tão simples que eu consegui entender, assim, acho que a ponto de de poder ter sentido as poucas vezes que eu consegui me doar para alguém, eu senti que isso era uma verdade, né? Se doar de verdade, fui de coração, sabe? E depois eu me sinto preenchido. Pelo quê, né? Eu só me sinto preenchido. Isso aí me marcou, sensei. Pô, agradeço. Legal. É isso aí, pessoal. A gente vai... Anderson, você pode fazer um adendo rapidinho? Claro. O sensei Rodrigo ali falou sobre compartilhar essa luz, né, e levar à frente e tudo mais. Vou tentar ser bem breve, porque é um assunto que um dos que eu mais entendo, e já não entendo muito, mas eu julgo bastante, então eu acabo me empolgando um pouco, mas vou ser bem breve, né? A grande história... Isso. A grande história cabalista nos conta o que é realmente um cabalista, né? Então, se a gente pegar... Sim, o relato está ali, puramente escrito ali, né? Moisés tem a grande revelação na sarça ardente, ele vê as vibrações, o Ein Sof, representado na árvore da vida, e ele poderia seguir o caminho do olho, né? Seguir em frente, agora eu sei a verdade, é isso aí, mas ele volta lá, né, lá atrás, para salvar os irmãos, fome, estavam sendo acorrentados, estavam nas necessidades mais básicas, né? Ele usa das 10 pragas para poder fazer separação e liberta esses irmãos, esse povo, né? E pelo Mar Vermelho, né? Que é um símbolo dentro da árvore da vida de Gevurah, que é uma sefirá que faz separação, que é a grande força de Deus, abre aspas, né?
E aí depois ele tem a grande revelação dos 10 mandamentos, que é a grande luz. E aí é não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, né? Então, o que os cabalistas sábios vão nos dizer é que um verdadeiro cabalista, abre aspas, é aquele que consegue extrair luz e espalhar para os outros, né? Não uma luz falsa, mas uma luz verdadeira, né? Que, na minha opinião, é basicamente amar ao teu próximo como a ti mesmo. Boa. Não é. É essa transmutação, né? Esse é o canal, né? Tá, pessoal, eu agradeço, né? 9 horas, chega 9 horas, o meu chefe aqui tá com fome, ele quer receber atenção, né? Então, acho que é o meu limite de horário, tá? Bom, agradeço a todos, né, do coração, e até a terça que vem, né? Até. Mas antes Boa noite, pessoal.